Olá, bom dia! Está começando o seu programa de todos os domingos pela manhã, aqui na tela da Band, Estação Bahia. E na abertura do nosso programa, vamos com o quadro Alô Doutor, falando de neurologia com o neurologista Dr. Antônio Andrade. Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade, neurologista. No quadro Alô Doutor, falando de neurologia no programa Estação Bahia da TV Bandeirantes, sobre a coordenação de Jorge Ribeiro. E a resposta hoje é uma resposta muito interessante para todos vocês. Diga aí, Jorge Ribeiro. A pergunta é: homens e mulheres têm cérebros diferentes? Sim. Se nós formos fazer uma análise do cérebro masculino e do feminino, nós vamos olhar no peso. O cérebro do homem é mais pesado do que da mulher, em torno de 1.200 a 1.500 gramas. E o da mulher em torno de 900 a 1.200 gramas. Porém, ágil é como diz o adágio popular: enquanto o homem joga bola, a mulher dá bola. Porque você vê o seguinte, tem um dado interessante: a velocidade do raciocínio da mulher é maior, porque as conexões, ou seja, as conexões cerebrais, ou seja, nós temos as células cerebrais, que é representado 50% pelos neurônios e o restante pelos astrócitos, chamadas células da glia, que dá essa movimentação e esse contato. Então, a mulher tem um raciocínio mais rápido do que o homem. Então, justamente, existe essa diferença do ponto de vista da neuroanatomia e a fisiologia, mostrando esta rapidez de comunicação. Esse é um dos fatos importantes. Daí, quando eu dizia a frase que eu falei anteriormente, em relação, enquanto o homem corre atrás da bola, a mulher da bola, na verdade, isso é um termo para mostrar agilidade cerebral. A mulher tem muito mais desenvoltura. Agora, o homem é mais persistente, é muito um indivíduo mais, do ponto de vista, como é que a gente diria isso na prática, para vocês entenderem melhor? Tem um comportamento mais retrátil, ou seja, mais comportado em relação a tudo isso. Muito embora você pode ter pessoas de ambos os sexos que têm ainda uma certa reserva, vai depender do aspecto cultural, da idade, ou seja, tudo isso é de grande importância. Esse é um assunto que tem um livro editado há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás sobre a definição do cérebro feminino. Isso é de grande importância. E depois ele faz as comparações, todas isso. Então, nós vamos observar que esta função, como a gente poderia dizer, essas funções cerebrais que têm várias áreas, dão a conotação dessa agilidade. E hoje nós medimos isso com muita frequência quando você usa alguns instrumentos de avaliação, no caso, os questionários ou alguns exames como o eletroencefalograma, que dá a dinâmica disso através da atividade de ondas. E você observa que quando você medica os indivíduos de um modo geral, eles têm uma tendência a atenuar o ritmo cerebral. Você tem um ritmo normal, que é o ritmo alfa e o ritmo beta, e isso você tem uma diminuição quando a substância dá encontro. Então, a mulher responde com mais sensibilidade do que o homem. Eu sou Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia, no programa Estação Bahia da TV Bandeirantes, sobre a coordenação de Jorge Ribeiro. Agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já, é rapidinho, não saia daí. Vai! Você que não perde o gingado e não foge da luta. Vai, você que tá sempre no corre, adiantando o lado para chegar mais longe. Essa novidade vai mudar o subúrbio, a cidade e a vida da gente. Vai, que é você que faz a nossa cultura acontecer. E a gente vai ter um novo TCA, o mais moderno do Brasil. Vai, você que tem orgulho de nascer aqui. Minha filha nasceu em minha cidade. Vai, com as mais modernas escolas em tempo integral do país, você vai vencer. É daqui para a universidade. Vai, que o governo da Bahia tá aqui
diminuindo distâncias, abrindo novos caminhos, cuidando de nossa gente para que a vida seja melhor. É assim que Salvador segue em frente. Salvador, 477 anos. O governo da Bahia está do lado do povo. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova e importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade, salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá pessoal, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590. Um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Um abraço. Olá pessoal, eu sou Cecília, do Comum Unidade Cidade Baixa. Venha com a gente conhecer a nossa unidade. Aqui é a nossa recepção, aqui nós temos a nossa sala, onde os alunos que são independentes e já conseguem fazer as atividades sozinhos. E a gente desenvolve ainda mais a autonomia, a responsabilidade, a autoinstrução. Nossos auxiliares acompanham eles naquilo que é necessário. Estamos aqui aguardando vocês, na Rua Francisco Souza, número 33, Roma. Agende a sua entrevista. Estamos de volta no programa Estação Bahia e eu quero aproveitar e me dirigir a você que é empresário. Quer anunciar com a gente aqui no Estação Bahia? Entre em contato com este número que aparece aqui na tela da nossa produção e eu tenho certeza que em breve você vai estar anunciando com a gente, não só para o estado da Bahia, mas também para o estado de Sergipe. Agora a gente vai com o quadro Plantão Médico com o cardiologista Dr. José Antônio. Bom dia a todos do Plantão do Coração. Na Estação Bahia, na Bandeirantes, aqui Jorge Ribeiro liderando esse programa de utilidade pública. Então, uma pergunta que surgiu hoje é se o limão e cremes são capazes de limpar as artérias e de evitar que o indivíduo tenha obstrução de artéria, obstrução de veia, acidente vascular cerebral, infarto de miocárdio, coisas desse tipo assim. Isso é falácia autêntica. Isso não existe, isso é fake. Então, não vamos confiar absolutamente em coisas desse tipo. Entendeu? O limão não limpa coisa nenhuma, só limpa o peixe e a carne quando a gente está preparando a cozinha na comida, entendeu? Mas, em realidade, o suco de limão, o que for a polpa de limão, não limpam absolutamente nada nas nossas artérias, entendeu? O que limpa as nossas artérias é uma comida total, sadia, com pouca ingesta de gordura. O que limpa total são drogas que nós utilizamos. As estatinas, elas mudaram a história natural do acidente vascular cerebral e infarto miocárdio no último século, no mundo inteiro. A atividade física com o objetivo de baixar níveis de colesterol LDL, sobretudo, que é o colesterol responsável pela formação de placas de gordura nas artérias e funciona como se fosse um verdadeiro buraco da estrada, e é onde a gordura se deposita e as plaquetas vão formar o chamado trombo e fechar a artéria.
Então, nada disso de pensar e frutas cítricas, inclusive o limão, que é muito bom com uma cachaçinha, mas que não tem tanta abrangência como o pensamento popular, digamos, raciocina. Então, vamos ter cuidado com essas coisas. Obrigado a todos e na próxima semana estaremos com outro assunto de interesse da cardiologia popular. É isso aí, meus amigos. Agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Não saia daí. Vai. Vai. Você que não perde o gingado e não foge da luta. Vai. Você que está sempre no corre, adiantando o lado para chegar mais longe. Essa novidade vai mudar o subúrbio, a cidade e a vida da gente. Vai. Que é você que faz a nossa cultura acontecer. E a gente vai ter um novo TCA, o mais moderno do Brasil. Vai. Você que tem orgulho de nascer aqui. Minha filha nasceu em minha cidade. Vai. Com as mais modernas escolas em tempo integral do país, você vai vencer. É daqui para a universidade. Vai, que o governo da Bahia tá aqui, diminuindo distâncias, abrindo novos caminhos, cuidando de nossa gente para que a vida seja melhor. É assim que Salvador segue em frente. Salvador, 477 anos. O governo da Bahia está do lado do povo. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade, salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá, pessoal. Aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590. Um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Um abraço. Olá, pessoal. Eu sou Cecília, do Comum Unidade Cidade Baixa. Venha com a gente conhecer a nossa unidade. Aqui é a nossa recepção. Aqui nós temos a nossa sala, onde os alunos que são independentes e já conseguem fazer as atividades sozinhos. E a gente desenvolve ainda mais a autonomia, a responsabilidade, a autoinstrução. Nossos auxiliares acompanham eles naquilo que é necessário. Estamos aqui aguardando vocês, na Rua Francisco Souza, número 33, Roma. Agende a sua entrevista. Natureba, a sua casa de produtos naturais da Cidade Baixa. Aqui você encontra oleaginosas, temperos e especiarias, lanches fit e ervas medicinais. A Natureba fica na Travessa Jequitibá, após a Sinaleira do Uruguai, sentido Batistaca. Entregamos também em domicílio. É só ligar e fazer o seu pedido. Telefone 99112-6462. Olá, meus amigos. Aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero apresentar para vocês os meus livros. Agosto Vermelho, que lancei em 2016, conta a história de um agente de polícia que ele vai se insurgir contra um grupo terrorista infiltrado no Brasil que tenta melar os Jogos Olímpicos. E o nosso herói vai livrar justamente os Jogos Olímpicos de uma grande tragédia. Em 2018, lancei o livro Primeiro Milagre Quando Amor Transborda, que tem como pano de fundo o Evangelho de João, que narra o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Ele é todo escrito na primeira pessoa para que você se sinta parte integrante da história e vai poder vivenciar justamente aquele momento e poder
ver acontecer o primeiro milagre do Mestre da Vida. Em 2020, lancei o livro Roubo do Padroeiro, este que vai virar filme e que tem como pano de fundo a Igreja do Bonfim, que é envolvida no mistério do sumiço da imagem do Senhor do Bonfim na semana de sua festa. Imagine vocês no reboliço. Quer conhecer um pouco mais sobre os nossos livros, inclusive outro que publiquei em 2017 que se chama Um Amor para Viver, você encontra nas redes sociais através do site da Amazon. Me siga nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, escritor Jorge Ribeiro, e também no YouTube. Em breve eu vou disponibilizar todas as nossas obras para você ter acesso no formato e-book, inclusive o novo livro que estou lançando chamado Saro de Mauê. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Optoclínica Mares. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado com o que há de mais moderno. Equipamentos de última geração. Exame de vista computadorizado, ceratometria, avaliação do fundo do olho e lente de contato. A Optoclínica Mares fica na Galeria Rei do Café, na Rua do Uruguai, número 10 Mares, primeiro andar, sala 106, no mesmo prédio das Óticas Kairos. Telefone 98504-274. Ligue e marque sua consulta com Xênia Fernandes. Optoclínica Mares. Estamos de volta no programa Estação Bahia. Que alegria, mais uma vez, estar sempre podendo contar com sua audiência. Obrigado verdadeiramente pelo seu carinho. Meus amigos, o programa Estação Bahia esteve presente esta semana de entregas em relação à Secretaria de Educação do Estado. Vários colégios em tempo integral foram entregues, entre eles o Colégio Governador Roberto Santos, que fica no Cabula, que foi entregue à comunidade totalmente recuperado. Também foram entregues os colégios Professor Nelson Barros, em Cajazeiras 10, e o Colégio Estadual, também em tempo integral, Renan Balieiro, que fica em Águas Claras. E o nosso programa esteve presente nessas entregas e ouviu a secretária Rovena Brito e também o vice-governador do estado, Geraldo Júnior, que fizeram as entregas às comunidades. Acompanhe com a gente. Pois é, olha, uma alegria a gente estar aqui hoje no bairro do Cabula, em Salvador, entregando a modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Roberto Santos, uma escola que tem uma história nesse município, uma história para o povo de Salvador, e a gente vem aqui entregar uma nova escola. Salas climatizadas, aqui tem restaurante para os estudantes, quadra coberta, laboratórios para que eles possam fazer pesquisa, ciência, inovação. E no mês do aniversário de Salvador, Salvador merece que a gente invista cada vez mais na educação, é assim a determinação do governador Jerônimo. Nós estamos fazendo isso em Salvador, cuidando inclusive do ensino fundamental, uma atribuição pela lei que o município precisa fazer, mas aqui em Salvador quem faz é o Estado, e a gente tem feito isso com muita dedicação e entregando mais uma escola. E você já antecipou aí, tem mais 10 para a gente entregar, mas tem mais 26 em obras que a gente também vai entregar aqui em Salvador, comemorando aqui com muita dedicação as entregas da educação. Então, uma semana intensa para comemorar o aniversário de Salvador, fazendo entregas da educação, e a educação que é a ferramenta que transforma a vida das pessoas, é a ferramenta que muda como as pessoas olham para o mundo, e entregar a escola tem sido a determinação do governador Jerônimo. Cara, rapidinho, a questão do feminicídio que ainda continua. Esse fim de semana, então, que teve de mulheres aí que foram assassinadas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, olha, nas nossas escolas, na rede estadual, nós temos feito um trabalho dedicado para poder garantir que os nossos estudantes compreendam que não é possível, tolerável, que nenhum tipo de violência, que nós não aceitamos isso, que nós não queremos ser mortas, e a gente tem feito um trabalho muito dedicado nas escolas para explicar aos estudantes, para mostrar para eles. A gente tem o Oxe Me Respeite nas escolas, que é um trabalho muito dedicado com roda de conversa. Os professores e as professoras têm estado muito implicados nessa tarefa, com roda de conversa. A jornada pedagógica da rede foi sobre esse tema, e a gente está aí dizendo que nós não aceitamos, nós não toleraremos nenhum tipo de violência contra as mulheres. Mais uma escola entregue aqui em Salvador. Nós que estamos comemorando o aniversário da cidade, você vê com a presença de tantos estudantes desta escola e do território, diretores, professores. Agradecer a sensibilidade que tem o governador Jerônimo Rodrigues, o nosso governo do estado, aqui deputados, lideranças e vereadores da região, mais um presente à cidade. A escola Roberto Santos, com a revitalização, recuperação, melhorias, laboratórios, cozinha industrial. Agradecer esses profissionais, com salas climatizadas, salas de acolhimento, professores e educadores que transformam a educação da Bahia. São 192 escolas em Salvador, são mais de 103 escolas em tempo integral, e essa escola hoje é mais um presente do que fizemos na semana passada no bairro de Valéria, na Diná Gonçalves, o que fizemos na Federação
em mais uma escola também em tempo integral. E é isso que nós vamos continuar fazendo com o presidente Lula e com o governador Jerônimo Rodrigues, que foi secretário de Educação, que é educador e que é um governador que revoluciona os investimentos públicos, superando a média nacional, principalmente no tangente à educação. Então é uma alegria muito grande no mês de comemoração das mulheres, é uma alegria muito grande no mês de comemoração da cidade do Salvador, estar entregando mais uma escola para a nossa cidade, para a cidade do Salvador. Olha, para mim é um orgulho fazer parte de um governo do estado que prioriza a educação. O nosso governador Jerônimo e nossa secretária Rovina, ambos professores, né, têm como prioridade a pauta da educação. Hoje essa escola representa um investimento de 14 milhões, né, em infraestrutura. A gente sabe que a infraestrutura é importante para o avanço pedagógico em nossas escolas, oferecer uma estrutura de qualidade, alimentação de qualidade, professores de qualidade. Então aqui nessa escola não falta professor, nessa escola os alunos têm uma alimentação de qualidade, entram aqui às 7 horas da manhã, ficam aqui em tempo integral, porque a gente entende que o tempo integral, manter o aluno na escola, é manter ele fora da violência, né? É aqui que a vida acontece, é aqui que a educação acontece, e o nosso governo do estado investe cada vez mais. Nós temos 1.700 unidades espalhadas em todo o estado da Bahia, e cada vez mais a gente vai avançando na infraestrutura, inaugurando escola aqui em Salvador, presenteando Salvador com uma série de entregas, e também no interior do estado, inaugurando diversas unidades escolares, novas unidades ampliadas, modernizadas, com teatro, com um restaurante estudantil, unidades climatizadas, porque no calor também ninguém consegue estudar nesse calor. E é isso, é investimento, é luta, é força de vontade, é governar para o nosso povo da Bahia, que merece a melhor educação do Brasil e do mundo. E vem mais por aí, hein? E vem mais por aí. Acompanha a gente, acompanha a Secretaria da Educação, que todo dia a gente tem entrega. Aos alunos da Bahia, está aqui a escola. Lindos estudantes aqui da escola Renan Baleiro, aqui em Águas Claras. Mais cedo fizemos a entrega na escola Nelson Barros, mais um presente aqui para a cidade do Salvador. Isso só é possível com a parceria com o presidente Lula, com o governo do estado, com esses estudantes familiares, um professor educador que foi secretário de Educação, que é governador do estado da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues, e é isso que nós vamos continuar fazendo. Pela Bahia e pelos baianos. Em Salvador, são 192 unidades escolares, 103 em tempo integral, e agora no dia 29, 477 anos da nossa cidade. Mais um presente para a cidade do Salvador, mais um presente para as mulheres, no mês especial das mulheres. Viva as mulheres de Salvador, da Bahia, do Brasil e do mundo. Vamos lá. Fala um pouco sobre esse avanço da educação na Bahia, que foi reconhecido pelo Ministério da Educação. Avanço na educação da Bahia. A Bahia é quem mais cresce no processo educacional do Nordeste, crescendo e superando aí a média nacional do aprendizado, da dedicação, do alfabetismo. E é isso que nós vamos continuar a fazer pela Bahia e pelos baianos. E esta semana também foi muito importante para a educação básica no estado da Bahia, que atingiu um marco histórico. 55% das crianças do estado estão alfabetizadas na idade certa ao final do 2º ano do ensino fundamental. E esse dado foi divulgado pelo MEC. E nós ouvimos a secretária Rovina Brito, que falou sobre esses números fornecidos pelo Ministério da Educação. Ouça o que ela disse. Primeiro, dizer da nossa alegria, hoje é um dia histórico para o estado da Bahia, nós estamos falando aqui do avanço da alfabetização da criança na idade certa, e isso é muito, muito significativo para o estado. Nós temos, o Ministério da Educação liberou ontem os dados de alfabetização, os estudantes fizeram uma avaliação durante esse ano de 2025, e o dado saiu agora, em 26, a Bahia tinha 36% das crianças alfabetizadas na idade certa, na idade adequada, ao final dos 7 anos, e nós saltamos para 55% de crianças alfabetizadas. Isso é fruto de um grande esforço coletivo. Nós estamos falando da alfabetização, que é a base do processo de educação de qualquer pessoa. Nós estamos falando da alfabetização que é feita lá no município, que é uma atribuição do município, mas a gente sabe que essa tarefa é uma tarefa coletiva. A educação é uma tarefa coletiva, e é por isso que a gente está aqui. Esse grupo de trabalho aqui tem representantes, e o presidente da UPB, que eu já queria dizer e agradecer, porque a UPB assumiu a responsabilidade da alfabetização. A gente aqui, o governador Jerônimo, eu e o governador Jerônimo, nós funcionamos como
A professora Alda Pepe mesmo disse, catalisadores, a gente estava aqui fazendo a mediação, orientando, ajudando, mas quem cuidou lá na ponta foi o município de ter 55% das crianças da Bahia alfabetizadas. Nós ultrapassamos a meta estipulada pelo Ministério da Educação, que era de 50% das crianças alfabetizadas, nós alcançamos 55%. Nossa expectativa é ampliar ainda mais em 2026. Teremos avaliação de novo esse ano e o resultado sai em 27, eu não tenho dúvida nenhuma, fruto desse trabalho coletivo aqui, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, do Estado e dos municípios, Defensoria, o Sistema S com a FIEB, com o SESI, um DIME, que é a União dos Secretários, a União dos Conselhos, todo mundo junto nesse grande coletivo, nesse grande multirão em prol da educação, a gente chegou nesse resultado. Nós estamos falando de 55% das crianças da Bahia que estão sendo alfabetizadas na idade adequada. Queremos 100%, é verdade. Mas tem um longo caminho e muitos desafios, mas esse time junto aqui, eu não tenho dúvida que a gente alcança esse dado de 100% muito em breve. É momento de relaxar? De forma alguma. Aqui, ó, tá todo mundo reunido, trabalhando para a gente continuar entregando uma educação que seja significativa e que mude a vida das pessoas. É disso que a gente está falando. Uma criança alfabetizada consegue ler o mundo. Uma criança alfabetizada consegue viajar, garantir direitos. É disso que a gente está falando. É isso aí, agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já. É rapidinho. Olá, meus amigos, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero apresentar para vocês os meus livros. Agosto Vermelho, que lancei em 2016, conta a história de um agente de polícia que ele vai se insurgir contra um grupo terrorista infiltrado no Brasil que tenta melar os Jogos Olímpicos. E o nosso herói vai livrar justamente os Jogos Olímpicos de uma grande tragédia. Em 2018, lancei o livro O Primeiro Milagre Quando Amor Transborda, que tem como pano de fundo o Evangelho de João, que narra o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Ele é todo escrito na primeira pessoa para que você se sinta parte integrante da história e vai poder vivenciar justamente aquele momento e poder ver acontecer o primeiro milagre do Mestre da Vida. Em 2020, lancei o livro Roubo do Padroeiro, este que vai virar filme e que tem como pano de fundo a Igreja do Bonfim, que é envolvida no mistério do sumiço da imagem do Senhor do Bonfim na semana de sua festa. Imagine vocês no reboliço. Quer conhecer um pouco mais sobre os nossos livros, inclusive outro que publiquei em 2017 que se chama Um Amor para Viver, você encontra nas redes sociais através do site da Amazon. Me siga nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, escritor Jorge Ribeiro, e também no YouTube. Em breve eu vou disponibilizar todas as nossas obras para você ter acesso no formato e-book, inclusive o novo livro que estou lançando chamado Saro de Mauê. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Optoclínica Mares. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado com o que há de mais moderno. Equipamentos de última geração. Exame de vista computadorizado, ceratometria, avaliação do fundo do olho e lente de contato. A Optoclínica Mares fica na Galeria Rei do Café, na Rua do Uruguai, número 10 Mares. Primeiro andar, sala 106, no mesmo prédio das Óticas Kairos. Telefone 98504-274. Ligue e marque sua consulta com Xênia Fernandes. Optoclínica Mares. E assim chegamos ao final do nosso programa Estação Bahia de hoje. Eu quero aproveitar e convidar você que ainda não se inscreveu em nossa página no YouTube. Acesse lá, Estação Bahia, se inscreve no nosso canal, clique no sininho, deixe seu like. Será uma alegria poder contar também com a sua audiência na nossa página no YouTube. Antes de encerrar o programa, eu quero deixar um recado para você. O amor é a fonte de todas as verdades. Guarde isso no seu coração. A gente volta semana que vem aqui na tela da Band com mais um Estação Bahia. Fiquem todos com Deus e com o amor de Maria. Tchau, pessoal!